terapeutas dentro dessa sala, junto com 3 crianças autistas. É uma situação muito complicada. A Juliane também está preocupada, especialmente com a qualidade do serviço. O medo agora é que ela vá para um núcleo que não tenha suporte e que ela regrida o comportamento dela, que ela não consiga mais se comunicar, interagir, na parte pedagógica ela não consiga ter a evolução que ela teve até agora e também regredir nessa evolução que ela já conquistou, ela perder, né? Como não existe nada previsto em lei, o plano pode disponibilizar o tratamento coletivo, mas todo o processo de desenvolvimento dos pacientes pode ficar comprometido. Por isso, o pedido de ajuda. Eles precisam do método ABA, eles têm suas estereotipias e eles precisam desse comportamental para ser incluso na sociedade. Os nossos filhos não podem ser retirados da sociedade. E isso que eles estão querendo fazer é retirar os nossos filhos da sociedade, dando uma terapia menor, entendeu? São crianças guerreiras, mães batalhadoras, famílias que batalharam muito por essa causa, para conseguir essa terapia, para conseguir essas evoluções, e agora fazer com que eles percam tudo isso é um grande descaso, é um grande... não tem nem palavras para dizer o que eles estão fazendo com as nossas crianças. Monielle, a gente entrou em contato com a Intermédica para pedir um posicionamento e fomos informados, né, que a região de Sorocaba tem 2 clínicas com infraestrutura completa, inclusive salas de integração sensorial, e que essas equipes são formadas por profissionais de várias áreas, psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos também. Aí a nota, né, informou ainda que afirmou que os serviços estão sendo internalizados para atendimento em rede própria, garantindo assim a continuidade da terapia e, claro, do acompanhamento, e que segue o que é previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por fim, a nota esclarece que o Núcleo de Terapias Integradas está fazendo contato diretamente com as famílias para informar sobre as mudanças, além de oferecer todo o suporte necessário. Porém, não foi isso que a gente viu na reportagem, né? As mães disseram que foram comunicadas pelas próprias clínicas sobre essa mudança que já vai terminar no dia 31 de julho. Por isso que elas estão correndo contra o tempo para tentar reverter a situação, Moni. Até porque, né, Isabela, a gente sabe, cada avanço para uma criança tem que ser comemorado, celebrado e continuar a andar para frente. Então, se de repente muda o profissional que aquela criança já tem uma sintonia tão importante para o desenvolvimento intelectual, infelizmente a gente sabe que pode ter uma paralisação ou até mesmo regredir tudo isso. Por isso que essas mães que conhecem seus filhos estão todos os dias, sabem o quanto que isso impacta diretamente. Obrigada por enquanto, tá? E olha, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que é responsável por fazer as regras desse atendimento, estabeleceu em última normativa que os planos não podem recusar os pacientes autistas ou com síndrome de Down e que cabe aos médicos responsáveis pelos tratamentos definirem qual método vai ser aplicado. Aí, no caso dos autistas, existem 3 tipos específicos, mas a ANS não regulamenta qual deles deve ser aplicado pelos planos. Como a gente disse, cabe aos responsáveis, os médicos, a definição. Aí nós voltamos a perguntar para a ANS sobre essa mudança no atendimento. Se pode ser individual para o coletivo, como temem as mães que nós vimos na reportagem. Olha, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta e claramente que nós estamos esperando que ela chegue o quanto antes. E essa é uma das batalhas enfrentadas por famílias que têm as crianças com transtorno do espectro autista. Além da saúde, tem também os problemas na educação. No mês passado, nós mostramos o caso do Noah, aqui de Sorocaba. Ele passou a fazer atividade escolar em casa, junto com os pais, porque, segundo a família, não havia professor de apoio na sala de aula. Aí teve que tirar o menino de 5 anos por um tempo da escola por causa da falta deste profissional. A prefeitura respondeu naquela época que mandou um cuidador para dar apoio ao Noah na CEI 41 até contratar um estagiário. Aí na semana passada, a Justiça concedeu uma nova liminar para a família do Noah e obriga, até o dia 20 de julho, a prefeitura a colocar um professor auxiliar para atendê-lo, sob pena de multa de R$ 250 por dia. A Prefeitura de Sorocaba disse que foi notificada sobre essa decisão judicial,
mas que não vai se manifestar porque o caso tramita em segredo de justiça. É claro que a gente fica de olho nessa situação das escolas, nós acompanhamos bem de perto do Noah e também das outras crianças, da situação no atendimento da saúde. Aí nós vamos voltar a falar com a Isabela Sabérico, porque agora, né, Isa, você está com um especialista que vai falar com a gente justamente sobre a situação. Qual é o tratamento ideal para cada um destes pacientes? Conta pra gente, por favor. Exatamente, Mônica. A gente vai conversar com o Luiz Fernando, que é coordenador estadual da educação da FEAPAS, ele que é palestrante aqui no evento de hoje, especialista neste assunto. Ele já estava me adiantando o seguinte, que ABA é uma sigla em inglês, e aí a tradução é a seguinte: análise do comportamento aplicada, que é o tratamento, a terapia que muitos destes autistas fazem, conforme a gente acompanhou na reportagem. Então, Luiz, boa tarde, obrigada por conversar com a gente. Quero saber primeiramente, essa é a melhor terapia indicada aos autistas? É a mais utilizada realmente? Hoje, a evidência científica no tratamento para a pessoa com TEA, a gente vê que a análise do comportamento aplicada ela tem bastante resultados. Nós temos outros trabalhos que também são realizados, mas o que tem maior evidência científica hoje é a análise do comportamento aplicada. No caso, as mães, Luiz, estão com receio, porque os filhos, eles têm essa terapia, esse tratamento de forma individualizada, mas por causa dessa mudança no plano de saúde, o atendimento pode ser coletivo. Realmente atrapalha o desenvolvimento do paciente? A análise do comportamento aplicada, ela faz uma avaliação para verificar o repertório de habilidades, pensando nos excessos comportamentais e nos déficits. Então, isso é de maneira bastante singular. Então, precisa ser avaliado cada caso, obviamente. Por exemplo, hoje as APAES, algumas APAES ofertam o serviço de análise do comportamento aplicado em ambiente clínico e não em ambiente escolar. O que nós temos são profissionais de apoio no ambiente escolar. E nós atendemos casos mais graves, vamos dizer, que requer nível 3, nível 2 de autismo, que requer uma extensão maior de tratamento. Então, para indicar se a terapia pode ser, pensando numa abordagem mais naturalística, que envolve o trabalho em grupo, ou estruturada, que é o atendimento individualizado, onde a gente vê maior evidência científica, precisa ser avaliado cada caso. Ou seja, o atendimento individualizado tem uma relação melhor no caso. É indicado essa mudança, então, né, do individual para o coletivo? Isso é correto? Isso ocorre muito. A equipe que atende esses pacientes é que vai indicar. Em sua maioria, a gente vê que a prevalência maior de evidência é no atendimento individualizado. A gente vê também várias decisões judiciais que não são cumpridas, né, em relação aos direitos dos autistas. O que deve ser feito para que tudo isso seja concretizado? Tem que dialogar com as políticas públicas, né? As famílias, as escolas devem buscar os órgãos de referência, porque hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, que ela garante o direito da pessoa com deficiência. Então é importante que essas famílias dialoguem com as escolas, dialoguem com as clínicas e dialoguem com o Ministério Público para que esses direitos que já são previstos, eles possam ser garantidos e que vá de fato ao encontro e que beneficie aquela pessoa com deficiência, porque não é porque o direito está ali que muitas vezes ele vai beneficiar todos. Então precisa ser avaliado cada caso. O direito é para todos, mas nem sempre aquilo é o que cabe para mim nesse momento, né? Mas tem outras questões que eu preciso, tem pessoas com TEA que não precisam de suporte e apoio escolar, outros precisam. Então, cada caso precisa ser avaliado. Na sala de aula, por exemplo, doutor, a falta de um professor auxiliar prejudica muito o desenvolvimento de um estudante que é autista? Sim. O que nós temos hoje, ele precisa... O atendimento à pessoa com TEA, ele tem que estar associado à saúde, à educação e à assistência. Não só o serviço de educação, né, mas tem outros serviços também que precisam apoiar. A questão do apoiador é uma outra questão que precisa ser avaliada, porque pessoas com TEA, nem os níveis de suporte, os níveis de apoio, eles são diferentes, mas todos se beneficiam de equipe especializada. Então, ter equipe especializada, ter profissionais de referência que possa dar o suporte, construir adaptações razoáveis no espaço da escola, no espaço clínico, no espaço de casa, isso é interessante. Mas nem toda criança com TEA, ela se beneficia do apoiador na escola, porque pode ser que não precise, e outra pode ser que precise. Então, a equipe escolar, junto com a equipe médica, equipe clínica, é que vai, na verdade, fazer a indicação ou não desse profissional de apoio. Se eu preciso e eu não tenho esse profissional de apoio, certamente isso pode impactar no desenvolvimento dessa pessoa, mas isso precisa ser bem avaliado. No caso dessas mudanças no plano de saúde, que o pessoal de casa está acompanhando, a gente está falando aqui, né, que o atendimento
tratamento deve ser coletivo e não mais individual. Enfim, tudo isso deveria ter sido debatido, deve ser conversado entre as partes interessadas antes de uma decisão ser tomada. Qual é o caminho para tomar uma decisão como essa? Nós estamos pensando em tratamento, então isso tem que ser planejado, né? Não dá para interromper um tratamento e iniciar outro de uma maneira indiscriminada. Tem que entender como isso aconteceu. Nós que somos hoje, que nem o evento, ele volta-se para atendimento à pessoa com TEA que está matriculada nas APAES, né? É um outro tipo de intervenção, com evidência científica. Muitas APAES trabalham com análise do comportamento aplicado, outras, né? Enquanto escola, enquanto processo de escolarização, com outras práticas que também têm evidência científica, mas a gente não muda o curso do dia para a noite. Tudo precisa ser muito bem planejado, porque lidar com vidas humanas é uma responsabilidade muito grande, né? E pessoa com deficiência, a gente tem que ter o olhar, esse olhar do cuidado, ele tem que ser mais aprimorado, porque eu estou acostumado com uma equipe, com um tipo de tratamento, e isso de repente muda da noite para o dia. A gente sabe que pode trazer, né, instalar comportamentos que não são tão desejáveis, pensando aí no paciente, né, nesse caso, entendeu? E em relação ainda a essa tomada de decisões, a federação pode opinar, intervir sobre essas questões? Não, a federação, na verdade, ela trabalha na garantia e defesa do direito da pessoa com deficiência. Exemplo, na semana anterior, a Cristiane, que é a nossa presidente, esteve há 15 dias na 17ª Conferência da ONU, né, em Nova York, que trabalha pensando em fortalecer e garantir direitos à pessoa com deficiência. No caso específico de uma questão de convênio, a federação ela atua enquanto instituição filantrópica, trabalha com serviço gratuito, né? Então a gente, nesse aspecto, diretamente, a área da assistência das APAES, elas são abertas para o atendimento de toda e qualquer pessoa com deficiência. Então, se eu tenho dúvida, eu preciso de suporte, né? Eu preciso de orientação, toda e qualquer pessoa com deficiência, ela pode buscar a área da assistência da APAE para se orientar, para, né, pensar aí no que pode ser feito para garantir direitos. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Luiz. Luiz, que tem doutorado na área de educação, conversou com a gente para esclarecer essas dúvidas, que com certeza muitas mães, muitos pais de autistas têm, Monielle. A gente, é claro, segue acompanhando tudo isso, ouvimos o posicionamento, inclusive, da Intermédica, e infelizmente essas mães continuam, né, com esse medo, esse receio em relação à mudança, no caso dos filhos regredirem em relação ao tratamento. Como o doutor explicou, algo que deveria ter sido conversado entre todas as partes interessadas, já que se trata de uma mudança que afeta diretamente aí o tratamento de todos. Volto com você. Isabela, um medo, um receio dessas mães que foi validado por um especialista, doutor. Obrigada pelas informações, bom trabalho por aí. E olha, todos os dias você acompanha o Tem Notícias